Senhor, porque nós declaramos a Ti, somente a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Bendito seja Yahvé, o Deus de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 34, versículo 4. Versículo 3 antes nos diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Esse salmo nos convida a engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória. Eu convido você a levantar suas mãos e engrandecer ao Senhor. Comece a declarar ao Senhor com as suas palavras quem é Deus para você, o que Ele é para você. Declare a grandeza, exalte o nome do Senhor, levante o nome do Senhor nesse lugar, levante o nome do Senhor na sua vida e juntos exaltemos o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para isso, Pai, para exaltar, para engrandecer, para declarar, Senhor, a Tua grandeza, para declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque só Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Nós fomos, Senhor, criados por Ti, nós somos para Ti, Senhor, nós existimos para Ti, assim como todas as coisas, e nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Chamamos a Tua presença neste lugar, oramos para que o Espírito Santo tome o lugar em nossas vidas, usa-nos, Senhor, ministra, Senhor Deus, aquilo que Tu tens para nós nessa noite, através dos cânticos, através da Tua palavra. Deus, toma o lugar que é Teu, tão somente Teu, Senhor, e nós como filhos, Senhor, estamos aqui na mesa, Senhor, para receber, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Seja bem-vindo entre nós, Senhor, seja bem-vindo entre nós, Senhor, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está assentado no trono à direita do Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso. Nós declaramos que nós Te amamos, Jesus. E nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Derrama da Tua glória sobre este lugar. Há em nós um desejo ardente pela Sua presença. Há em nós um desejo que arde por mais do Senhor. Sacia, Senhor, a nossa fome e a nossa sede pela Sua presença. Em nome de Jesus. Vive
ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável, inabalável, imutável, não há quem se compare a ti, não há quem se compare a ti. Aleluia. Aleluia. Jesus está neste lugar, amém? Eu queria te convidar, você que pode ficar de pé, para adorarmos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe, e cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o que estrala do nosso orgulho ao chão. E veja, a vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe, e cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o que
nosso orgulho. Veja os tronos, outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo. E quem não louvará? E quem? E veja os tronos de outros reis e dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará? E quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele cresça, o único Senhor. Deixa os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará? E quem não temerá? Veja os tronos e dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará? E quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis, até meu coração. Eita, tudo
Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Eu vejo cavalos descendo sobre este lugar, Espírito soprando vento sobre este lugar, quebrando maldições, soprando fogo santo. Não há outro, quebrando as potestades sobre nós, porque Ele é o único Senhor. Que Ele cresça, que Ele cresça sobre nós. Aplauda o Senhor Jesus. Enche este lugar de adoração, gratidão, por Ele estar sobre no meio de nós. Aleluia. Antes de nós ministrarmos a próxima canção, enquanto o Johnny estava ministrando a Único, eu me lembrei de uma passagem bíblica que eu estava lendo hoje à tarde, da história de Daniel. Precisamente, os 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram na fornalha. E o rei Nabucodonosor havia dado um decreto. E ele disse que todo aquele que não se curvasse diante do Deus morreria. Era um decreto de morte. E então Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se dobrando, porque eles só se dobravam diante do Deus vivo. Então o rei Nabucodonosor os chamou e disse: por que vocês não estão se dobrando ao Deus que eu sirvo? Vocês não sabem que se vocês não se dobrarem, vocês morrerão? E eles disseram: a gente não sabe se o nosso Deus vai nos guardar ou não, mas nós não vamos nos dobrar diante do seu Deus, porque o Senhor Yahvé é o único Senhor sobre as nossas vidas. Então o rei Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha. E a fornalha estava 7 vezes mais quente do que o normal. E o Senhor enviou um anjo. Havia um 4º homem na fornalha e ele não deixou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem queimados e mortos naquela fornalha. Então o rei Nabucodonosor se dobrou e se ajoelhou e disse: verdadeiramente Yahvé é o único Senhor. Verdadeiramente não há outro Deus como o Deus que eles servem, porque Ele os livrou da fornalha e nenhum outro Deus faria algo assim. O nosso Deus é esse Deus. Ele é o Deus que nos livra quando nós passamos no vale da sombra da morte. Ele nos livra do perigo. Ele nos faz andar sobre as águas. Ele nos faz não ser queimados mesmo dentro de uma fornalha. Você consegue pensar, você consegue imaginar num Deus tão grande como o nosso Deus? Ele é único. Não existe Deus como o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Deixe o seu coração se aquietar com essa verdade. Ele é o único Senhor. E não existe outro Deus além dele. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós proclamamos, o único Senhor. O único Senhor. O único Senhor. O Deus sobre todos os deuses. O Deus que todos os deuses se dobram, que todos os joelhos se dobram, derramam as suas coroas e os seus reinos diante dele. Ele é único. Ele é único. Ele é único. E nós tributamos ao Senhor. Nós tributamos a Yahvé, o Deus de Abraão, que é o único Senhor.
nos montes, grande general, eu chamei o seu nome, eu vejo sua bandeira, sua casa como um leão, somos seu exército, e ao som do seu comando avançamos ao som da sua voz. Muralhas vêm ao chão, caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor. Montado em seu cavalo branco ele vem, espantado por querubins, serafins tremam seu redor. Em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Nós tributamos ao teu nome, Senhor. Nós tributamos a Yahvé de Sabaoth, ao grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem, vem. Montado em seu cavalo branco ele vem, escoltado por querubins, serafins queimam ao seu redor. Em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, tributados. Deus de guerra, Deus de fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Amém, amém. Paz e a graça, irmãos. Agora chegamos nos nossos momentos, as nossas ofertas, nossos dízimos. Eu queria compartilhar uma palavra. Está lá em 2 Coríntios 9, que fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ponto. Irmão, eu quero compartilhar um testemunho que aconteceu conosco na minha família. No início desse mês, nós perdemos a nossa renda, né? Alguém, né, o inimigo, ele tentou testar-me de novo, né? E eu venho passando por esse teste já tem algumas vezes, tentando me abalar, tentando me jogar para o chão, mas eu tenho um Deus
que me supre, um Deus que me sustenta e um Deus que está sempre comigo, tá? Ele tentou abalar a minha fé, mas não conseguiu, tá? Assim como eu entreguei, eu admiti, né? Decidi e entreguei lá no início do ano, entreguei para Deus, né? E eu passei por essa prova e estou passando. Deus é bom o tempo todo. E no início desse mês nós perdemos tudo, nossa renda, né? Não ficamos sem nada. E eu tenho a minha esposa que ela é uma mulher de muita fé e oração. Graças a Deus que eu tenho uma esposa que ora por mim e por todos. Amém? E isso aconteceu no dia 5. E as contas vencem. Dia 5, dia 10, dia 15 e tal. E no dia 10, uma segunda-feira, 10 ou 11, eu acho que sim. E de manhã, quando eu ia saindo para trabalhar, antes, a oração do café da manhã, a gente faz a oração. Eu falei com o Senhor, eu sozinho, eu e Ele. Falei, Senhor, assim como o Senhor me sustentou sobre as minhas necessidades lá em dezembro, janeiro, fevereiro, faça cumprir essa mesma aqui agora, hoje. E as contas vencem hoje. Contas vencem hoje, então tem que pagar hoje. Entreguei, né? Decidi entregar. Aqui uma gente aprende na cura que tem que entregar. Admite, decide, entrega. Como eu já tinha feito tudo isso, aí entreguei de vez. Pronto. Irmãos, o que aconteceu foi sobrenatural. À tarde, cheguei em casa, né? Depois de meio-dia, a minha esposa falou: ó, dá para pagar as contas. E Deus vai suprindo as nossas necessidades. No outro dia, aconteceu mais alguma coisa. Deus vai suprindo as nossas necessidades. E vai suprir a minha, a sua, de todos nós, a todo tempo. Então não tem para onde eu correr. Eu me entreguei e desisti de ficar pegando o controle, tá? Não peguei o controle, deixei. E tem uma coisa, eu não murmurei com ela, não briguei com ela pelo ocorrido. Pelo contrário, deixei ela quietinha. Fui para a minha oração, ela foi para a dela. De madrugada, 6 da manhã, em casa mesmo. E Deus supriu as nossas necessidades e superar de todos nós. E assim aconteceu. A palavra do Senhor fala: aquele que semeia pouco, pouco colherá. E Deus vai suprir as necessidades da gente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O hoje também, o ontem como pertenceu. E graças a Deus estou aqui para contar, né? A minha história, o meu testemunho é esse, que é: eu sou prova viva que Deus supre as nossas necessidades, tá? Então nós vamos semear no terreno fértil, que Deus é bom o tempo todo, né? Jesus, filho de Davi, Janice já está aqui. É uma frase que a gente aprendeu agora recentemente. O pastor até que lançou essa frase aí, né? Jesus, filho de Davi. Olha a Janice aqui. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, irmãos? Estenda tuas mãos para cá. Nós vamos estar orando, né? Pelos nossos dias, nossas ofertas, nossa semente. Grandioso Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, te bendizemos o teu santo nome. Senhor, aqui estão nossas sementes, nossos dias, nossas ofertas. Que o Senhor receba, Senhor, em nome de Jesus,
e que essa semente possa produzir infinitamente mais, 1000 vezes mais, sobre aquelas pessoas que semearam aqui no terreno do Senhor, que é fértil, todo dia, em nome de Jesus. Que todos possam colher abundantemente, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Vamos invocar para que a glória de Deus venha e que Ele traga cura para os enfermos. Quem veio para cá hoje enfermo? Quem veio enfermo para cá? Quem veio enfermo? Já. Jesus vai te curar agora enquanto a gente faz a invocação. Ele vai liberar unção de cura, Ele vai liberar mover. Levante as suas duas mãos, chame para que haja manifestação. Você que está online, invoque a presença dEle conosco. Chame-o para que Ele venha. Vem, Deus de Abraão, a tua igreja se reúne na sua presença e a tua igreja invoca a tua presença, tua igreja invoca a sua manifestação, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, e que a visitação do Senhor venha sobre o teu povo. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor. Como disse o profeta Isaías, rasga os céus e desce sobre nós. Em nome de Jesus. Como disse o salmista, abram-se os portais eternos. Abram-se, ó portas antigas, e que o Rei da Glória entre. Vem sobre nós, Senhor, visita-nos poderosamente hoje, em nome de Jesus. Receba a presença dEle com forte aplauso a Ele. Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso da sua palavra. Não de uma boa palavra, da sua palavra específica, direta para mim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Mateus 13:31, Ara. Eu queria pedir que o pessoal do multimídia colocasse esse versículo no data show para a gente.
Eu queria ler esse texto com você em voz de coro. Mateus 13, 31, versão Ara, em voz de coro. Se você está online com a gente, o texto está aparecendo aí para você também, então você também pode ler com a gente em voz de coro. Lê comigo o texto. Eu conto até 3 e vocês leem em voz de coro. 1, 2, 3, vai. De novo, eu conto até 3 e agora você vai ler com bastante força. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, vírgula. Toca na pessoa perto de você e fala para ele assim, uma vírgula. Vírgula, que um homem tomou e plantou no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, vírgula, que um homem tomou e plantou no seu campo. Eu trouxe uma vírgula da parte de Deus para você. Para você que está aqui no presencial, para você que está no online, eu trouxe uma vírgula. E para eu te falar da vírgula que está nesse texto e que Deus trouxe essa vírgula para você, eu queria te falar do poder que a vírgula tem. Sabe, às vezes a gente coloca um ponto final na vida quando, na verdade, é a hora da vírgula. Quando você tira o ponto final e você coloca uma vírgula, você tira o definitivo e coloca esperança. Tem 2 situações em que eu vi a vírgula mudar tudo. Uma dessas acontece no filme O Vendedor de Sonhos. Aquele filme foi escrito pelo Dr. Augusto Cury, um especialista em emoções humanas. Fruto do livro O Vendedor de Sonhos. E uma cena do filme que eu acho muito joia é quando o vendedor de sonhos, o personagem principal do livro e do filme, senta-se do lado de um indivíduo que vai cometer suicídio. Ele está perto de se matar, de se jogar de um prédio, e ele senta do lado, e o indivíduo diz, você não vai me impedir. E ele disse, não quero te impedir. Faz o que você quiser, a vida é sua. E quem é você? Eu sou o vendedor de sonhos. E você quer vender o que para mim? Eu queria vender para você uma vírgula. Como assim uma vírgula? É porque uma vírgula dá perspectiva para depois. Você está querendo colocar um ponto final na sua vida. E a razão por que você quer colocar um ponto final na sua vida é porque você acha que não vale mais a pena. Mas você não viu o que tem depois se você colocar uma vírgula. Porque quando você coloca uma vírgula, você percebe que tem coisas depois da vírgula. O outro episódio que vi, onde a vírgula fez uma diferença enorme, foi no segundo filme do Sherlock Holmes, que foi estrelado pelo Towner Jr. O Sherlock Holmes, que era o personagem principal, na cena final, contra o Moriarty, ele morre, ou todo mundo acredita que ele morre, porque ele cai num despenhadeiro e desaparece despenhadeiro abaixo. E
logo na sequência, fechando o filme já, o fiel escudeiro está terminando de escrever a história. E aí ele termina a história estabelecendo que esse foi o fim de Sherlock Holmes. E ele colocou um ponto. E nessa hora o Sherlock Holmes estava escondido dentro do escritório dele. E quando ele saiu do escritório, ele foi lá na máquina de escrever, porque a história de Sherlock Holmes é bem antiga, não tinha computador ainda, era na máquina de escrever. E ele foi lá em cima do lugar onde tinha um ponto e colocou uma vírgula, significando que a história não acaba aqui. Por que uma vírgula é importante? Porque, às vezes, irmãos, a gente, envenenado por nossas emoções, a gente se apressa em botar um ponto final. Você já notou que, às vezes, quando você está nervoso com alguém, batendo boca, brigando, você fala para a pessoa assim: quer saber? Para mim é ponto final. E às vezes o outro leva o negócio a sério e vai lá e põe um ponto final. E depois que a raiva passa, que o medo passa, que a angústia passa, que a tensão emocional passa, e gente, sempre passa. Toca numa pessoa perto de você e diz para ela assim: isso vai passar. Quando passa, e a gente olha para trás e percebe que a gente colocou um ponto final, quando na verdade era para colocar uma vírgula. E a gente se arrepende tanto, porque não estava na hora de botar ponto final. Sabe, a gente põe ponto final em relacionamentos, a gente põe ponto final em negócios, a gente põe ponto final em sonhos, a gente põe ponto final em oportunidades, a gente põe ponto final na vida. Pastor, quando você fala de pôr um ponto final na vida, está falando de gente que comete suicídio? Também. Mas algumas pessoas não cometem suicídio, mas ela colocou um ponto final na vida dela. Ela decidiu que ela não vai viver mais. O ponto final é colocado quando a gente se entrega, quando a gente para de ter esperança e a gente decide que agora já era. Mas quando Deus está na situação, irmãos, nunca é um ponto final. Sabe, eu lembro do texto bíblico que diz que Marta e Maria haviam colocado um ponto final. Elas lutaram até Lázaro morrer. E quando Lázaro morreu, elas entenderam, então já era. E colocaram um ponto final. E quando Jesus chegou, elas deixaram claro que tinham colocado um ponto final. E elas disseram: se você, Jesus, tivesse chegado antes da gente colocar o ponto final, teria jeito para ele, mas você não chegou, Jesus, então agora não tem mais jeito, a gente já colocou um ponto final. E Jesus colocou uma vírgula e disse: mas onde vocês o colocaram? E esse mais acabou com um homem que estava morto há 4 dias, ressuscitando e mudando tudo. Sabe, eu trouxe uma vírgula para você, porque esse é um momento de colocar vírgula, não é um momento de colocar ponto final. E se você permitir, as trevas vão colocar um ponto final na sua alma e vão impedir que você veja que Deus está trabalhando, que Deus está intervindo. Quando o texto, e eu queria que colocasse o texto no telão, por favor. Quando o texto de Mateus 13:31 diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Se você não colocar a vírgula,
qual é a sensação que você fica olhando para o texto antes da vírgula? Olha, escuta, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Vamos imaginar que você coloque um ponto final ali, em vez de vírgula. Sabe o tom que fica? Fica assim, ó, com um pouco de sarcasmo na voz. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Se você botou um ponto final, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, implica que tudo que você está vendo à primeira vista é verdade real e imutável e incontestável e nada nunca vai mudar. É assim que funciona o reino de Deus. É uma coisa pequena, minúscula, quase invisível, é uma coisa pouco impactante. Se você põe um ponto final em vez de uma vírgula, a ideia do texto é de que as coisas vão continuar assim, pequenas, apequenadas, tristes, destrutivas, piorando cada vez mais. Mas Jesus colocou uma vírgula. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Mas aí ele colocou uma vírgula. E depois da vírgula, ele enche o versículo de esperança, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Tudo muda agora. Porque se o ponto estivesse logo depois do grão de mostarda, a sensação é de acabou tudo, já era, aceite que é assim mesmo, nada vai melhorar, vai ficar desse jeito. Mas quando você põe uma vírgula e diz, o grão de mostarda, teve um homem que tomou o grão de mostarda e o plantou no seu campo. Aí as coisas mudam. Por que eu trouxe uma vírgula para você? Eu trouxe uma vírgula para que você decida no seu coração que as coisas que estão roubando a sua esperança não são definitivas. Para que você decida que as coisas que estão contrariando sua fé não são definitivas. Para que você decida que as coisas que estão te convidando a colocar um ponto final na sua vida não são definitivas. Aliás, irmãos, nada nessa vida é definitivo se Deus está com você. Sabe qual é a coisa mais definitiva da vida? A morte. Sabe qual é a promessa de Deus para a morte? Ela será vencida. E eu preciso te contar, o dia em que a morte será vencida está mais perto do que você imagina. Se você observar o nosso mundo, e se você olhar o mundo com uma cosmovisão espiritual, se você olhar o que está acontecendo no planeta agora, nesse momento da história, as profecias que estabelecem o final dos tempos nunca estiveram tão perto, tão claras. Eu falei sobre a estátua de Nabucodonosor. E na estátua de Nabucodonosor tem uma profecia. E aquela profecia, irmãos, tem prazo de duração. As coisas vão acontecendo nela e o tempo vai passando. O período mais comprido daquela estátua são as pernas compridonas do Império Romano. E o último período da estátua são as confederações de nações que dominariam o mundo. Irmãos, a gente nunca viveu isso que a gente está vivendo agora. Nunca. Então, nem a morte é definitiva. Até para a morte tem uma vírgula. Por que é importante colocar vírgula? Porque se você não colocar uma vírgula,
você perde a esperança. Irmãos, ninguém vive sem esperança. Aliás, uma forma simples de definir depressão, uma forma leiga de definir depressão, é dizer que a depressão é quando acaba total e completamente a esperança. E é claro que se você for para um dicionário de psicologia para ler a definição de depressão, a definição é tão longa e tão complicada que quando você terminar de ler a definição, você vai dizer, eu não sei o que é depressão. Mas se você esquecer o dicionário de psicologia e pensar que depressão é quando você não tem mais esperança, você vai entender completamente o que é depressão. Porque quando a gente para de colocar vírgulas e começa a colocar pontos, a gente começa a se deprimir, porque não tem mais esperança para viver. E quando não tem esperança, irmãos, a fé também vai para o buraco. A fé também deixa de existir. Então o chamado de Deus para mim e para você hoje é para que a gente pergunte o que as trevas estão tentando me convencer a colocar um ponto final, para eu tomar uma postura de colocar uma vírgula. Sabe, depois da vírgula, o texto diz que um homem tomou a semente, que era um grão de mostarda, piquititico, difícil de ser visto. Se você tiver um pouquinho de problema de vista, não dá para ver o grão de mostarda, tão piquititico que ele é. O texto diz que um homem tomou o grão de mostarda e semeou no seu campo. Nesse texto, quando o texto diz que tem um homem, ele está falando que, se você quiser colocar uma vírgula, precisa admitir que você é humano. Olha para o grão de mostarda, olha para a pequenez que foi apontado para você, olha para aquilo que está causando desespero e falta de esperança na sua alma, olha para aquilo, e a primeira coisa que você faz, admite, eu sou humano, eu sou frágil, eu não dou conta de resolver isso. Por quê? Porque toda vez que a gente olha para o grão de mostarda, irmãos, nosso primeiro impulso é puxar para nós a culpa e a responsabilidade. A gente puxa para nós a seguinte pergunta: por que ficou desse tamanho o grão de mostarda? O que eu podia ter feito para não ter acontecido assim? Como poderia ter sido diferente? E aí a alma começa a inchar, porque você não é mais humano. Um narcisismo demoníaco começa a tomar conta da sua alma nessa hora, e você começa a achar que você realmente podia ter impedido que o grão de mostarda fosse tão pequeno, mas você é só um homem. Sabe, o texto diz que um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Não dá para colocar uma vírgula quando você está no meio de uma situação complicada, se você, primeiro de tudo, não aceitar um fato simples: você é só um homem, você é humano. E não, irmãos, a maioria das vezes que as coisas dão errado na sua vida, você não podia fazer nada para mudar. E aí, quando a gente não pode fazer nada para mudar, não faz o menor sentido a gente carregar o peso da responsabilidade, a gente carregar o peso da culpa, e a gente encher a alma da gente de amargura, pensando assim: ai meu Deus, era para ter sido diferente. Talvez sim, talvez não, mas você é só um homem, você é só um ser humano. Sabe, uma das mágicas da gente aprender a depender de Deus é que a gente olha para as coisas pesadas da vida e a gente fala assim: eu não dou conta de carregar. Sabe, uma das coisas que me perseguiu a infância e a adolescência é que eu não gostava de aceitar a minha impotência. E muitas vezes eu me peguei fazendo o que eu não conseguia fazer,
Muitas vezes eu me peguei carregando peso de que eu não conseguia carregar. Na adolescência, trabalhei numa oficina. E depois que eu aprendi o ofício, eu tinha um ajudante. E muitas vezes o chefe da oficina chegava e falava assim: eu não sei para que você tem ajudante, porque você resolve tudo sozinho. Pensa num sujeito fazendo um malabarismo, que tinha 2 braços e 2 pernas, mas num dado momento eu tinha 3 braços, porque eu usava a perna como braço e fazia um malabarismo e fazia acontecer, por causa da sensação de que, deixa eu fazer, está aqui. Mas você é só um homem, você é ser humano, você é frágil. Aceita que tem coisa que você não controla. Porque se você tenta controlar o incontrolável, você vai carregar peso espiritual, psicológico, físico, relacional, tentando resolver o que não tem jeito. Sabe, tem gente que você adoraria ter uns botõezinhos nele para apertar, para mudar a pessoa. Não tem? Eu sei que tem. Mas faz um favor para você. Aceita. Você é humano, você não controla o outro. Toca numa pessoa perto de você e diga para ele assim: você é humano. Fala para ele assim: aceita isso. Fala para ele assim: não é culpa sua. Fala para ele: é assim mesmo. Primeira coisa importante é aceitar que você é um homem. E quando você não aceita, 2 coisas complicam. A primeira coisa que complica é que quando você não aceita que você é homem, você dá um jeito e sobe no trono de Deus. Se você não aceita que o grão de mostarda é assim mesmo, e você não vai fazer ele nascer um grão de mostarda maior. Se você não aceita isso, você começa a deixar o narcisismo tomar conta e começa a se achar divindade. Você começa a achar que a responsabilidade de fazer as coisas serem diferentes é sua, e a culpa por não ter feito também é sua. E você não relaxa e deixa Deus ser Deus. Por que será que Deus fez o grão de mostarda tão pequenininho? Eu sei lá, para eu saber isso eu tinha que ser Deus, e eu não sou. Sabe, a gente fica tentando entender a mente de Deus como se nossa mente piquititica desse conta disso. Irmãos, a mente de Deus é inescrutável. Ela está muito acima da nossa capacidade humana. O profeta Isaías diz que assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim está distante a mente de Deus da nossa capacidade de compreendê-la. Deus está trabalhando na história da humanidade antes da fundação do mundo. E escuta isso. Antes da fundação do mundo, antes de todos os impérios mundiais, de todas as civilizações, antes do dilúvio, antes de Adão e Eva, antes dos anjos, antes da dispensação angelical que viveu na criação, Deus, quando Deus criou o primeiro ser celestial, o plano inteiro já estava na mente dele. Deus não começou a criar para depois descobrir o que ele ia fazer. Estava tudo na mente de Deus. E o plano dele sempre foi levantar uma noiva e transformar essa noiva em esposa do Cordeiro. Está quase na hora. Está nos últimos minutos da história. Deus está quase pegando a noiva dele para ele e casando com ela. E o final da história, irmãos, é Deus casando com a noiva. O final da história não é o final da história que você deu. O final da história é o final da história que Ele deu. Está tudo bem. Toca na pessoa perto de você e fala para ela assim: está tudo bem, Deus tem um plano. A segunda coisa que acontece quando você
não entende que você é um homem, é que a culpa e a sensação de responsabilidade faz você projetar no outro uma raiva e um sentimento de tudo eu nessa casa. Quem pegou tudo para si foi você. Mas ver o outro descansando, de perna para cima, ver o outro bem, faz você ter uma raiva. Porque toda vez que você coloca sobre si a responsabilidade por tudo ao seu redor, a dor aqui dentro é projetada para o outro e você está sempre acusando o outro. Se você tivesse me ajudado, se você tivesse pegado do outro lado, se você tivesse estado por perto, nada disso teria acontecido. Registra. Quando esse indivíduo ataca o outro porque o outro não ajudou, na verdade, ele está projetando no outro a dor de ele queria que fosse diferente. E como não é, ele pegou a culpa para ele. Mas você é só um homem. Você é ser humano. Como assim você conseguiria ter evitado isso? Pastor, eu dei o meu melhor na empresa. E quando eu achei que eu seria promovido, eu fui mandado embora. Aonde foi que eu errei? Eu sei lá, mas talvez você não tenha errado. E quando a gente absorve para a gente a sensação de o que acontece no mundo é da minha conta, eu que tenho que resolver, eu vou projetar no outro. Isso vira raiva, vira ataque, vira amargura, vira o apontar de dedo, vira a cobrança, e vira a cara feia, vira o tratar mal. Mas fui eu quem peguei o peso do universo para carregar. Mas quando eu não dou conta do universo que eu peguei para carregar, eu ataco o outro. E digo para o outro, se você carregasse o mundo também, teria menos mundo para eu carregar. Mas, na maioria das vezes, o outro também está carregando outro mundo nas costas. A dor é minha de achar que eu sou aquele deus Atlas da mitologia grega que tem que carregar o mundo nas costas. Mas não, você não tem que carregar o mundo nas costas. Você é humano. Diga isso para a pessoa perto de você. Diga, você é humano. Diga para ele, para de tentar carregar o mundo nas costas. Para você colocar a vírgula, você primeiro tem que entender que você é homem, que você é humano, que você não dá conta de carregar o mundo nas costas. Mas o texto diz que o homem tomou o grão de mostarda. E a segunda coisa que é necessário para você colocar uma vírgula, depois de você admitir que você é humano, é que você precisa tomar o grão de mostarda. Sabe, tomar o grão de mostarda, pegar o grão de mostarda, implica que o indivíduo agora decidiu que ele vai acreditar. Era só um grão de mostarda. Ele estava decepcionado, chateado. Podia ser um grão de abacate, mas não, era um de mostarda. Podia ser alguma coisa um pouquinho maior, mas não é um de mostarda. Podia ser pelo menos um de feijão, mas não é um de mostarda. E aí ele fala assim, tá bom, vamos pegar o de mostarda mesmo. Vamos pegar o limão e vamos fazer uma limonada. Pegar o grão de mostarda implica uma decisão de que você vai continuar acreditando. Talvez esse seja o centro da vírgula. Colocar uma vírgula significa que eu estou disposto, eu vou acreditar. Eu vou continuar acreditando. E continuar acreditando, irmãos, implica, naquela fala do apóstolo Paulo aos Hebreus, quando ele disse que, se você perseverar, você vai perceber que mais um poucochinho de tempo e aquele que vem virá e não tardará.
Se você tomar postura de acreditar, daqui a um tempo, Deus vai fazer o milagre. Mas o escritor aos Hebreus termina a fala dele, no versículo 38 e 39, dizendo assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a destruição, nós somos dos que perseveram para a salvação. Sabe, quando você coloca uma vírgula, logo depois da vírgula, você descobre que você é homem, e você descobre que precisa tomar o grão de mostarda. Não mudar o mundo, só se comprometer com o grão de mostarda. Sabe, Deus, irmãos, nunca fez coisas grandes a partir de coisas grandes. Nunca. Deus sempre fez coisas grandes a partir de coisas muito pequenas. Mas quando Deus fez coisas grandes a partir de coisas muito pequenas, alguém se comprometeu. Alguém pegou o grão de mostarda e falou assim: é da minha conta o grão de mostarda. Eu estou aqui para o grão de mostarda. Vamos lá resolver esse grão de mostarda. Sabe, eu queria te contar que a pessoa adulta, a pessoa bonita, inteligente, a pessoa capaz, a pessoa que realizou tantas coisas na vida que você realizou, quando você começou, você era só uma célula ovo, invisível ao olho nu. Um dia, se te colocasse sobre uma mesa, não te veriam, mas você estava lá. Você era uma célula ovo. Para te ver, teria que te colocar na lâmina do microscópio e aumentar algumas vezes. Muitas vezes, para conseguir te ver. E olha que coisa linda que você se tornou. Para botar uma vírgula, você tem que decidir na sua cabeça que você vai se comprometer com o pequeno e vai dizer: isso aqui é pequeno, mas é meu. É pequeno, mas Deus colocou na minha vida. É pequeno, mas está comigo. E eu vou ficar firme aqui no pequeno. Mas o texto diz ainda que, além do homem tomar o grão de mostarda, ele plantou o grão de mostarda. E, irmãos, pegar o grão de mostarda é mais fácil do que plantar. Por quê? Porque quando você pega o grão de mostarda, você está se comprometendo com a pequenez dele e dizendo que a pequenez dele é da sua conta. Dizendo que o grão de mostarda é seu. Mas, quando você planta, aí complicou, porque você se arrisca. Quando você planta, todo mundo sabe que você plantou. E todo mundo sabe que você está esperando alguma coisa daquele minusculinho. E Jesus diz no texto que quando você se compromete com a fé e você se arrisca na fé plantando, aquela sementinha vai virar uma folhinha verde e vai virar um caule e vai sair, vai criar raízes e vai se tornar uma grande árvore, tão grande que as aves do céu descem e pousam naquela árvore. A ideia é que você não vai conseguir colocar uma vírgula de verdade se você estiver frustrado, decepcionado e com medo de se frustrar de novo. Irmãos, não tem nenhum atraso de vida maior do que o medo de se frustrar, do que o medo de se decepcionar. Porque quem está com medo de se decepcionar não se arrisca. Quem está com medo de se decepcionar não se joga, não confia em Deus, não vai em frente para ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes. Arrisque-se. Continua confiando. Toca em alguém perto de você e diga isso para ele. Diga: Deus vai fazer coisas grandes. Arrisque-se. Continue confiando. Continue confiando. Não pare de crer. O texto diz que o homem tomou o grão e plantou o grão onde? No seu campo.
Talvez essa seja a segunda coisa mais importante para você botar uma vírgula. O campo onde você planta o seu grão de mostarda, o campo aonde você coloca a sua fé para funcionar, o campo onde você decide que não vai ficar com medo de se frustrar, o campo onde você decide que vai se arriscar, o campo onde você decide que vai mudar de vida é o seu campo. Toca em alguém perto de você e diga para ele assim: meta-se com o seu campo. Porque isso é tão importante. Para você colocar uma vírgula, você tem que cair na real. Que você não mexe no campo do outro. Que você não põe fé na cabeça do outro. Que você não toma decisão pelo outro. Você só resolve por você. Mas eu tenho uma boa notícia. Irmãos, o melhor jeito de influenciar outros, o melhor jeito de colocar outras pessoas no caminho certo, é você parar de tentar controlar elas e andar você no caminho certo. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um treinamento na área de aconselhamento com um doutor. Esse doutor era psiquiatra, psicólogo e outras coisas. E ele havia sido o psiquiatra de uma figura famosa. E essa figura muito famosa. E como ele estava falando sobre o assunto, ele citou o tratamento que estava acontecendo lá com aquela figura famosa. Alguém na sala de aula perguntou para o doutor Albert Friesen. Perguntou para ele: doutor, se o fulano de tal, que eu não vou citar o nome porque a gente está na internet, então não vou citar o nome. Doutor, se o fulano de tal tem esse nível de esquizofrenia, como ele consegue ser um líder espiritual tão proeminente e ter tanta gente seguindo ele? E o doutor deu um sorriso e disse para a pessoa assim: não importa o quanto você seja louco, se você tem certeza absoluta do que você está fazendo, se você ignora os outros e faz o que você acredita, você encontrará seguidores. Sabe o que nós estamos tentando fazer, irmãos? Com todo mundo ao nosso redor, a gente está tentando obrigar as pessoas a fazerem o que a gente acha que é certo, em vez da gente fazer o que a gente acha que é certo e deixar eles nos verem. Sabe, me lembro que na minha infância o meu pai ameaçava a gente, dizendo que se ele pegasse a gente com cigarro na boca, ele ia dar um tapa tão grande na boca que a gente ia engolir o cigarro e os dentes. Mas o meu pai fumava todo dia e o dia todo, e ele fazia uns cigarros grossos assim que pareciam os charutos cubanos, mas era de fumo de rolo. Minto, não era de rolo, era desfiado. E a gente via ele fumando com tanto gosto, que a sensação é: por que ele pode e a gente não? E aí, de vez em quando, quando ele não estava olhando, a gente ia fumar o cigarro que ele disse para a gente não fumar, porque ele fumava. Eu só não viciei, eu só não me tornei fumante, porque eu me converti, e o meu pai não era mais o meu modelo. Sabe, o campo é seu. Fazer uma vírgula implica em que você vai parar de tentar controlar o outro, porque o outro, irmãos, infelizmente, Deus deu para você e para o outro livre-arbítrio. E o outro toma decisões que você não pode fazer nada a respeito da decisão do outro. Nada, 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 absolutamente nada. Só tem um jeito de influenciar o outro: cuide do seu campo,
Viva bem com seu campo. Faça seu campo produzir. Seja uma versão melhor de si mesmo, cada vez mais. E na medida em que você se torna uma versão melhor de si mesmo, cada vez mais, então você vai perceber que está influenciando outras pessoas. Outras pessoas vão atrás de você, porque elas vão ver você indo. Às vezes, o que faz a gente não querer colocar uma vírgula, às vezes o que faz a gente querer botar um ponto final, às vezes até um ponto final na vida, é porque tem uma pessoa, e você queria tanto mudar aquela pessoa, e você gasta toda a sua energia tentando mudar a pessoa que não quer mudar. E chega uma hora que a sua energia acaba, e você fica pensando que vai botar um ponto final na própria vida, porque o outro não quer mudar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando tem alguém que não quer mudar na sua vida, você só tem uma escolha: esquece o outro e muda você. Aí, em vez de você botar um ponto final na sua vida, você coloca uma vírgula e a vida continua, e a vida vai funcionar, e Deus vai fazer milagre, Deus vai trazer o socorro, Deus vai trazer a bênção. Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Se você não plantar no seu campo, se você tentar mudar o outro na marra, você só vai sofrer à toa e não vai mudar nada. Sabe, o chamado de Deus para você é para você desistir no seu coração de colocar uma vírgula, de colocar um ponto. Sabe, esses dias no planeta inteiro são dias de peso. E se você acha que os seus problemas são grandes, é porque você não está olhando o problema de outros seres por aí afora. Porque é só comparar que você vai achar problemas maiores. Mas é um tempo de tensão no planeta todo. O planeta inteiro está sob tensão. Então, não está na hora de botar um ponto. Está na hora de colocar uma vírgula. Está na hora de dar uma chance para a sua própria fé. Está na hora de levantar a cabeça e dizer assim: não no meu turno, não hoje, não onde eu tenho responsabilidade. Eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar as emoções negativas ditar as minhas ações. Eu vou fazer o que a fé manda. Eu vou ser alguém que vou influenciar, vou fazer diferente. Não vou botar um ponto, eu vou botar uma vírgula. Se você deixar a sua alma colocar um ponto, o relacionamento acaba, a vida acaba, os bens acabam, as oportunidades acabam, os sonhos acabam. Você destrói tudo só porque colocou um ponto. Deus está desafiando você a colocar uma vírgula. Sabe, um mestre em colocar vírgulas, Daniel. De todos os personagens da Bíblia, Daniel é o melhor em colocar vírgula. Sabe, a cidade dele foi destruída e ele foi levado cativo. E quando eu falo de cidade destruída, destruída mesmo. Botaram fogo, destruíram o muro, destruíram o templo, botaram fogo nas casas, tiraram todo mundo arrancado lá de dentro, mataram muitos, e Daniel, um garoto, um menino, é tirado de Jerusalém e levado como escravo para a Babilônia. E quando ele chegou em Babilônia, ele foi matriculado na escola de feiticeiros. Pensa. Menino de Deus, que amava a Deus, que servia a Deus, cheio de perguntas na cabeça, foi matriculado na escola de feitiçaria da Babilônia. Os melhores feiticeiros da Babilônia eram formados ali. E a primeira coisa que ele teria que fazer como um feiticeiro era comer a comida sacrificada na feitiçaria da Babilônia. E, gente, Daniel tinha tudo para dizer: está tudo errado mesmo? Vamos errar mais um pouco. E a comida
sacrificada era gostosa, era apetitosa, era o melhor que tinha na Babilônia, mas era sacrificado aos demônios. E Daniel disse: nem que eu tenha que morrer de fome, mas eu não vou comer essa comida. E ele achou mais 3 garotos que vieram com ele, que disseram: a gente também não come. O que der para você vai dar para nós também. E os 4 fizeram um pacto. Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram um pacto: a gente não come essa comida feiticeira. Deus moveu as coisas porque eles decidiram, e o líder deles, o professor que seria responsável por eles, liberou eles para não comerem aquela comida. Durante todo o tempo que eles estiveram na escola, eles comeram vegetais e beberam água, porque todo o resto estava consagrado. E o resultado disso, no final de 3 anos de treinamento, o rei testou o conhecimento deles e descobriu: os 4 eram os melhores alunos da Babilônia. Eles, inclusive, estavam suplantando alguns professores. Daniel fica na Babilônia, com todas as razões para mandar Deus catar coquinho na beira da praia. Daniel diz: eu confio nele. Mas o que ele está fazendo? Não sei. Sabe isso, irmãos, que significa deixar Deus ser Deus? É decidir confiar nele sem resposta. Eu não sei porquê, mas eu sei que ele sabe coisas que eu não sei, e eu estou decidido a confiar. Fique de pé. Louvor, socorro. Aproveita que você ficou de pé e dá uma alongada. Eu quero orar com você. Deus está te falando assim: meu filho, desiste desse ponto final e coloca uma vírgula aí. Pastor, mas o que vem depois da vírgula? Não sei. Essa que é a graça de colocar uma vírgula. É que quando a gente coloca uma vírgula, a gente aceita a aventura que vem depois. Quando a gente coloca uma vírgula, a gente aceita que Deus sabe de coisas que a gente não sabe. A gente aceita que Deus vai fazer alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que é, mas a gente confia nele. A gente confia na intervenção dele. A gente confia que ele sabe o que está fazendo. Deus está te convidando a entregar o seu ponto final e trocar por uma vírgula. Hoje, o que está causando em você a sensação de ponto final? Está na hora de fazer a entrega. Aceitar a vírgula não significa que você sabe o que vai acontecer depois dela. Não. Aceitar a vírgula significa que você confia em Deus e no que Ele está planejando fazer depois da vírgula. O que está te causando a angústia do ponto final? Você sabe o que é a angústia do ponto final? É aquela sensação que faz o indivíduo querer se matar. Aquela sensação de: agora já era, não tem mais jeito. Ponto final é quando você gasta toda a sua energia para mudar uma pessoa, e aí num dado momento a pessoa não muda. Aí você põe um ponto final na sua tentativa, mas também põe um ponto final na sua vida. O que você estava colocando um ponto final? Deus certamente trouxe você aqui essa noite. Deus certamente colocou você nesse canal agora para escutar isso. Deus certamente fez isso porque você está precisando apagar o ponto final e botar uma vírgula. Não é por acaso que você veio. Não é por acaso que você está escutando essa palavra. A pergunta é: qual é o ponto final que você precisa desistir? O que estava roubando sua esperança? O que estava te causando medo do futuro? O que estava te causando ansiedade? O que estava fazendo você ter o friozinho na barriga com a sensação de: ai meu Deus, o que será amanhã? Isso
é o seu ponto final. Entrega para Deus e fala: Deus, resolve, porque eu estou botando uma vírgula. E vamos ver o que o Senhor vai trazer para nós depois da vírgula. E vamos ver o que o Senhor vai fazer com a gente depois da vírgula. Porque eu ponho uma vírgula e entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu ponho uma vírgula e entrego a minha história nas suas mãos. O que o Senhor vai escrever depois da vírgula eu não sei. Mas seja lá o que for, eu confio no Senhor. Faz a entrega do seu ponto final. Deixa Deus colocar uma vírgula aí. Talvez as circunstâncias complicaram tanto, talvez as circunstâncias pioraram tanto, que você está com a sensação de ponto final. Mas se Deus está na sua vida, meu irmão, nunca é ponto final. Se Deus está na sua vida, nunca é ponto final. Se Deus está na sua vida, sempre dá para colocar uma vírgula. Pastor, eu perdi o melhor emprego da minha vida. Vírgula. Porque Deus pode estar escrevendo assim e descobrir que tinha um emprego ainda melhor que aquele, separado por Deus para mim. Pastor, eu perdi a pessoa da minha vida. Vírgula. Porque talvez Deus esteja escrevendo assim: eu tenho algo superior a isso para operar na sua vida. Mas Deus não vai fazer nada se você coloca um ponto final ali e diz: pronto, acabou, estragou tudo, já era. Tira o ponto final e põe uma vírgula. Deus, irmãos, dá jeito até em gente morta. Deus dá jeito em qualquer coisa. Deus coloca a sua vida no lugar de novo. Deus está te convidando para admitir a sua humanidade, para se comprometer com a sua fé, para se arriscar na fé e para parar de tentar mudar o outro e mudar só você. E assim, Deus põe uma vírgula e põe sua vida nos trilhos, nos eixos de novo. Entrega seu ponto final para Ele. Eu quero orar por você. Deus quer colocar uma vírgula no seu ponto final e dar um jeito nisso. Deus traz esperança para o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelo teu filho, pela tua filha, que está carregando o peso angustiante de um ponto final. A decepção, a frustração chegaram com força e deram uma pancada na alma. E por causa dessa dor emocional, o teu filho, a tua filha tomou uma postura de botar um ponto final. Uma desistência foi construída na alma dele e dela. E o Senhor o trouxe aqui, a trouxe aqui para curar essa dor de desistência e para dar para o teu filho uma vírgula. Eu clamo ao Senhor, faz essa vírgula valer na alma do teu filho, na alma da tua filha. Senhor, faz essa vírgula valer no relacionamento que o teu filho está com dificuldade, com medo. Faz essa vírgula valer e traz cura, traz vida, traz tratamento, traz crescimento, traz solução de Deus para o teu povo. Pai, eu oro pelo povo que está aqui, eu oro pelo povo que está do outro lado da tela. Em nome de Jesus, visita-nos com esperança e com fé, para a gente se posicionar em Deus e viver o plano que o Senhor fez para nós. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu aceito uma vírgula. Eu desisto do ponto final. Eu me rendo, aceitando que o Senhor sabe de coisas que eu não sei.
E que acima de tudo, o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano para o mundo. O Senhor tem um plano para a humanidade. O Senhor tem um plano para a tua igreja. O Senhor tem um plano para mim. E eu aceito o seu plano. E eu me rendo completamente ao plano que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso forte a Ele. Forte, forte a Ele.